Olá, minha gente querida, Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe. Estamos muito felizes em retornarmos com o nosso podcast Na Real, sempre com um alvo muito claro, estabelecido: glorificar a Jesus através dos lindos testemunhos de cura, libertação, misericórdia de Deus, salvação. Esse é o nosso alvo. Comigo, querido companheiro, meu filhão, Lucas. Até aí nenhuma novidade. Tô sempre aqui. Mas hoje conosco, Aí sim, na novidade. mesa, está conosco uma querida que nós amamos muito, Ana Maria. Deixa eu botar meus óculos aqui para ler o nome da nossa querida convidada, Ana Maria Gomes de Oliveira. Deus abençoe. Amém. Ana Maria tem uma filha chamada Cristina, tem 2 netos e um bisneto. É feliz, né? Muita Ter coisa. neto é uma felicidade, não é verdade? É verdade, muita coisa. Não que ter filhos não seja, mas neto é algo especial, Bisneto é o não é? E a gente que é avó, a gente tá para bagunçar o coreto, né, irmão? Verdade. A gente vai na contramão daquilo que os pais dizem, não pode, é isso que a gente faz. A gente quer ganhar o neto, né? Quer que o neto goste da gente. Com certeza. Apesar da idade... Já são grandes? Já, o Jefferson tem 33 Ih, anos. rapaz, então já é um o neto Jonathan já. tem 28. Então você tá sendo vó de novo com os bisnetos, né? com os Os bisnetos. Ó, tirou onda. Ana Maria, apesar de já ter um neto com 31 e um bisneto, mas ela é nova ainda, que é que ela começou muito nova nesse processo. Com certeza. Com certeza, muita coisa. Ana Maria, ela é membro de nossa igreja missionária Maranata, lá de Irajá, Rio de Janeiro, Tem que lógico. falar direito, é do Irajá. Do Irajá. É do Irajá, pô. É, Não é de Irajá. Você fala de pra qualquer outro bairro. Irajá você tem que falar do Irajá. Irajá. Pô. Não é isso? É. Pô, eu moro no Irajá, pô. É isso aí. Tá certo. Do Irajá. Amém. Amém. E ela faz parte do Ministério de Louvor da nossa igreja. Ela é vocalista do conjunto Labareda de Fogo, conjuntão Esse é Isso. famoso na Maranata. famoso, É. né? Faz um pagode evangélico. É. Sambão bonito, pô. É muito bom. Toca É muito bom, bem. muito bom. E também ela louva o Senhor Jesus Os canarinhos. nos Canarinhos, que Isso. são Nos um encontros grupo, da amizade. uns grupos de louvor, um Isso. grupo de louvor que é montado especificamente para os retiros de grupo da amizade, não é verdade? Isso, é verdade. Ana Maria, você é uma bênção. A gente vê você cantando, louvando a Jesus, a gente vê a graça do Senhor sobre a sua vida, Verdade. a vida dos demais componentes do Labareda. Inclusive, nós já recebemos aqui um dos líderes, ou o líder É o líder. do nosso grupo, É. O Labareda, evangelista. não é? Evangelista. Isso aí. Como é o nome dele? Jorjão. Conhecido como Jorjão. Jorjão. Amém. Jorjão. Gente muito boa. E É o filho que eu não tive. é filho que você é muito colado com você. A sua filha é casada com ele, não? É. É, exatamente. É o filho que você não teve. Filho Tá que eu não certo. tive. Se tornou filho. Casou com a sua Verdade. filha, se tornou seu filho. É um amor ali incondicional. Que legal. Mas, Ana Maria, apesar de todas essas circunstâncias boas que nós falamos a seu respeito aqui, a coisa não foi sempre assim. Não. Não. Como era Ana Maria antes de Jesus, antes de receber a salvação em Cristo Jesus? É, então. Você sempre foi de Irajá? Não. Não, então Não. de onde você veio? Começa daí. Eu sou nascida e criada na Mandaraí. Andaraí. É ali onde tudo Aconteceu. aconteceu. Tudo começa. Porque assim, eu sempre fui criada. Na realidade, eu nasci na Rua Leopoldo. Uns 9, 10 anos, aí eu subi pro morro. Uhum. Entendeu? E ali a minha criação foi assim, no meio de bandido, traficante, assaltante, bicheiro, entendeu? Porque a minha família, meu pai e minha mãe, eles tinham esse convívio com ele. Agora, Ana Maria, desculpa te cortar. A gente que é leigo nessa situação, a gente pensa que esse envolvimento com tráfico, enfim,
com esse tipo de situação complicada, ela chama mais a atenção de meninos. Os meninos que são mais enganjados dessas coisas. Isso é verdade? Mas no seu caso também aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Que, assim, eu não entrei assim o tráfico nesse convívio. Eu era muito, muito garota. Na realidade, a minha relação com o tráfico passou a ser dos meus 17, 18 anos para lá. Certo. Entendeu? Eu me envolvi com traficante, eu já tinha minha filha, me envolvi com traficante. Foi nessa idade que eu comecei a cheirar, comecei a beber, comecei a fumar maconha, essas coisas todas. Tá, mas antes, na sua infância e adolescência, você disse que morava na Rua Leopoldo. Isso. A Rua Leopoldo. E ali acontecia essas coisas, entendeu? Eu tinha de tudo, porque de tudo assim, entre aspas, né? Porque a divisão do fruto do assalto era feito na minha casa. Entendi. Planejamento de assalto de banco era feito na minha casa. Assalto de banco? Porque era muito Você falou que a família dela era próxima. Tinha convívio, entendeu? Direto. Tinha convívio. Então, assim, eu cresci nesse meio aí. Você lembra da idade que você tinha quando isso acontecia? Eu tinha uns 9 anos, eu lembro bem. Você já ouvia essas Já. conversas? Caramba. Já ouvi essas conversas. Eu tinha um tio que era bicheiro e ele me dava muita joia. Te dava um monte de presente, né? Isso. Eu era garoto, eu tinha muita joia. Caramba. Porque eles faziam lá a transação deles e eles dividiam lá na minha casa. Entendeu? Aí eu cresci assim. Aí, tipo assim, minha mãe me botou na igreja da católica. Fazia a primeira comunhão. Aí eu morava na Leopoldo, mas nesse inteirinho, em vez de eu ir para a igreja, eu já subia pro morro. Aí já ficava no ar e ali. Ou seja, você não morava no morro, morava embaixo? Eu morava embaixo. Só que o acesso ao morro era muito fácil. A vida social ali daquela galera era legal, era isso, atrativo. E né? eu optei, sabe, morar com a minha tia que morava lá em cima, no morro. Certo. Optei para morar justamente por causa do fervo, conforme eles dizem. Por causa do pessoal. As amizades. Das amizades. Porque isso tem dois aí. lados, né? Tem a parte ruim, todas as partes são ruins, mas assim, dividindo a realidade, né? Eu acho que tem a parte mais pesada, que é a parte do tráfico, do assalto. E quando eles não estão fazendo isso, eles estão fazendo festa, né? E aí, por isso que a galera se atrai. Estão fazendo festa, churrasco, não é isso? Fazendo baile, todo mundo tá se divertindo. Tinha o bloco lá, hoje em dia as coisas, mas tinha um bloco Flor da Mina, a gente se divertia lá no samba, se acabava. Tudo bebia, patrocinado. Tudo patrocinado. Pelo movimento. E aí atrai todo mundo. Verdade. Não tem como. Quem vive nessa realidade não se sentir atraído por essa parte que é diversão, alegria, as pessoas bebem, né? Ganham presentes do movimento. Isso aí. É exatamente isso. É né? exatamente isso. Aí a gente ficava ali e a gente se acabava, bebia, e era aquele envolvimento. Foi aí que eu comecei a já me interessar pelas drogas. Mas aí eu já tinha uma idade já... Já era adolescente. Já era adolescente. Adolescente. Aí comecei a namorar o pai da minha filha. Aí depois a minha filha nasceu. Eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Foi aí que depois eu também me separei dele e conheci a cocaína com 17 anos. Isso tudo aconteceu antes dos 17 anos. E aí você conheceu a cocaína. A cocaína. E também, na minha infância, eu comecei a beber muito cedo. Por quê? Porque a bebida também chama. A bebida chama cocaína. Eu comecei a beber muito cedo, por quê? Porque quando eu morava ali na Leopoldo, eu era garota, né? Garotinha. E o meu pai tinha muitos amigos. Então ele me levava pro bar com ele, para beber com ele. Caramba. Ele me levava pro bar. Aí hoje em dia eu tenho assim, eu ainda tenho algumas fotos antigas. Mas eu tenho essas fotos de meu pai sentado no bar e eu assim sentada entre as pernas dele, com meu pai com um copo, aí me dava um copo também, mas você entendeu? Cerveja. Não. Você sabe que tem um bar ali perto onde a gente mora? E sempre que eu passo ali na parte da manhã, você falou de uma menina, né, no bar, eu vejo uma menina ali, uma menininha. Sim. Do tamanho de Samuel.
Do tamanho do Samuel, meu netinho. Um pouco maior. Deve ter uns 5, 6 anos, sabe? No máximo 6 anos. Eu acho que tem uns 5. Todos os dias. Todo dia ela tá ali. Ela tá ali. O avô, o pai dela, não sei se é o avô, se é o pai, sei. leva a bebê e leva a menina. É isso. E ela fica ali horas. Você vai lá de manhã, vai lá meio-dia, passa 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ela tá lá. Eu ficava lá horas com meu pai. E às vezes ela tá lá com o uniforme da escola. Ela sai da escola e ele fica lá bebendo. Ou seja, bizarro. Complicado, né? Bizarro. Como é que essa criança Muito. fica horas num boteco com um avô, com um pai, não sei quem é. Assim, e meu pai também, ele tocava, né? Ele gostava de... Ele era músico. Ele... Tocava samba no... Isso. Meu pai tocava repinique, tocava surdo. Então tinha percussão, né? A parte de percussão. E percussão, E tinha aqueles bailezinhos infantis. Aí minha mãe botava fantasia e tal. E meu pai me carregava com ele. Me carregava com ele para esses bailes. Nesses bailes também tinha bebida. Aí a gente bebia. Entendeu? Bebia ali. Caramba, já desde cedo já. Desde cedo. Que essas festas todas são regadas a bebida, né? São. Vai do pai e da mãe que segurar os filhos para não participar também dessa parte. E você não tem ideia. Você tá ali curtindo. Na sua cabeça você tá curtindo faz parte, né? a vida e não tá se dando conta que aquilo ali tá te levando para um caminho, tá te afundando mais. Com certeza. Tá te prendendo mais. Com certeza. Com certeza. Hoje, eu na presença de Deus, assim, eu fico pensando, Jesus, eu agradeço a Deus todo dia, sabia? Eu agradeço a Deus todo dia, porque se Deus não tivesse achado graça em mim, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Não estaria falando com vocês. Porque eu fico pensando de como eu era, o que eu fazia desde a minha infância, sabe? O que eu fazia, assim, Jesus, a minha mãe me bateu muito, não adiantou nada, e eu continuei fazendo aquelas coisas, e fazia, sabe? É assim, aí me dá uma... Mas ao mesmo tempo que me dá aquele... Como é que eu vou dizer? Aquela tristeza, aquele arrependimento, né? Eu lembro que tem um Deus que me salvou. Amém. Entendeu? Eu lembro que tem um Deus que me salvou, que mudou a sua realidade. Mudou a minha vida, mudou a minha realidade, é isso aí. Como que aconteceu isso? Em que tempo que aconteceu? E quais foram as circunstâncias que acabaram levando você para perto de Deus? Porque você falou que na sua adolescência para a juventude, você infância para adolescência, estava envolvido, acabou, você já tinha uma filha, e aí conheceu uma outra pessoa, e conheceu a cocaína. Vai, continua daí. Antes dela continuar, isso foi tudo em mais ou menos que década? De 70, 60? Por aí. Foi por aí? Eu vou fazer 70 anos. Entendi. Então isso foi não lembro especificamente a década que foi. Década de 60, provavelmente. Né? Por aí. 60, 70. Por aí. Você nasceu, você é de que dia? De mês? Que mês e que dia? Março, 23 de março. 23 de março de? 55. 55. Então é mais ou menos isso aí. Mais ou menos década de 70, por aí. O que acontece? Me perguntou sobre a minha conversão, né? A minha conversão foi o seguinte. Eu não falei que me envolvi com outra pessoa. Eu fui mulher de traficante durante 12 anos. Nossa. O meu marido era gerente da Boca de Fumo, entendeu? Era gerente da Boca de Fumo. E ele morreu. Mataram ele lá no morro e tal. E eu continuei lá. Até que o evangelista Jorjão se envolveu. O caminho de vocês se cruzam. O Jorjão se envolveu, já namorava minha filha, esse negócio todo. Então, o que aconteceu? Eu saía da minha casa, quando o Jorge saiu do morro, ele foi para um centro de recuperação. E nesse centro de recuperação, eu saía do morro na sexta-feira, né? Porque eu ia visitá-lo com a minha filha. Saía na sexta-feira, mas a minha chave da minha casa ficava com os traficantes. Caramba. Eu deixava a minha chave com eles. Ali eles faziam minha casa de boate, faziam de tudo. Mas eu ia visitar o Jorge na Crisameta e ali vários testemunhos me chamaram a atenção. Mas como é o nome do local? Crisameta. Crisameta. Lá era em era Nova uma casa Iguaçu. de recuperação. Recuperação, centro de recuperação. Mas teve um testemunho lá, um domingo que eu fui com a Cristina visitar o Jorge, me chamou a atenção.
O rapaz era assaltante de banco. Ele contou o testemunho dele, aquele testemunho me chamou a atenção. Depois ele foi lá na Maranata de Irajá, eu ainda não tinha aceitado Jesus. Ele foi lá na Maranata de Irajá e ele deu esse testemunho lá. E nesse dia a minha mãe também estava. A minha mãe até achou. Eu falei, não, mãe, ele está contando o testemunho da vida dele e tal, que sim. Mas aí eu pensei, se esse Deus aí fez isso aí na vida desse cara, pode fazer na minha também. Eu já estava cansada da vida que eu vivia, da vida que eu levava. Você já estava cansada? Você tinha menos de 20 anos. Não, mas aí... Aí eu já tô mais velha. Aí eu já tô com quantos anos? 30 e pouco. Aí já tô 30 e pouco, entendeu? Aí eu falava assim, meu Deus, esse cara pode fazer, Deus pode fazer na minha vida também. Jorge era novo, então. Jorge era novo. Era novão. Era novo. Nessa época aí. Aí eu falei assim, esse Deus pode mudar minha vida. Porque assim, eu ficava 3 ou 4 dias drogada. Aí tomava cachaça, fumava cigarro, aí a boca... Misturava tudo. Cocaína com tudo. Misturava tudo, sabe? Aí eu já tava um tic-tac o relógio estava correndo para dar ruim, né? Cedo ou tarde ia dar ruim isso aí tudo. Aí teve um dia lá no Irajá que aí fizeram apelo. Nessa época, o Xavier não era ainda pastor. Ele ainda era diácono, porque ele tomava conta da igreja lá do Sobradinho. Isso. Aí fizeram apelo. Aí eu falei, vou aceitar Jesus. Aí aceitei Jesus. Mas eu tive, assim, como exemplo, meu genro e minha filha. Eles aceitaram Jesus primeiro. Primeiro. Ninguém falou pra mim, tu tem que aceitar Jesus. Se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno. Ninguém. Eu pastoreei a igreja de Irajá. Quando eu estava lá, você já tinha chegado, não? Você estava saindo, eu estava chegando. Eu estava saindo, deixando a igreja para o Xavier. E você estava chegando. Estava chegando. Por isso que a gente não se encontrou. Não se esbarrou lá. Não se esbarrou. Aí, durante o testemunho deles, tem um louvor que eu conheço, um antigo, que diz assim, um testemunho fala mais do que uma pregação. E eu, vendo o testemunho deles dois... Ninguém falou pra mim que tu tem que aceitar Jesus. Eles não falaram pra mim. Ninguém falou pra mim que eu tinha que mudar minha vestimenta, porque era só Jesus na causa. Entendeu? Isso tudo foi mediante o testemunho e a minha convivência, eu indo pra igreja. Aí eu aceitei Jesus. Deus foi transformando tudo, né? Dali pra cá minha vida mudou. E hoje eu tô aí. Hoje eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro, graças a Deus. Eu não tive abstinência, esse negócio que diz que tem que... Sim, aquelas crises, né? As crises que tem que fazer, que tem que ir pra clínica. Não tive, porque foi assim. Mas você era viciada mesmo em cocaína? Muita coisa. Dependente? Muita coisa. É mesmo? Muita coisa. E quando Jesus entra na sua vida, você não teve abstinência? Não, nunca tive. Simplesmente parou e seguiu a vida normal? Parei, que foi assim. O Jorge tinha um sítio lá em Marapicô. Uhum. Então teve um retiro de carnaval. Aí botaram meu nome, não vou. Aí não fui. Nesse dia, tinha o Jorge mora lá em Mariópolis, em Anchieta, né? E tinha o padrinho do Jefferson, um amigo do Jorge, que morava embaixo assim, da casa dele. Ali, naquele dia, no domingo de carnaval, eu cheirei tudo que eu tinha que cheirar. Já estava indo para a igreja. Eu cheirei tudo que eu tinha que cheirar, bebi tudo que eu tinha que beber e falei assim, ó, é a última vez que eu estou bebendo, é a última vez que eu estou fumando e nunca mais eu vou fazer isso. Já estava indo para a igreja e já frequentava a escola dominical. Falei, nunca mais eu vou fazer isso. E nunca mais eu fiz, isso já são 30 anos. Caramba. Nunca mais eu fiz. Não tenho vontade de beber. Aquele dia você fumar. tomou a decisão e aí Deus nunca mais eu fiz. Nunca te libertou aquele dia. Nunca tive abstinência, nunca. E eu fico assim pensando assim, porque Deus, Ele trabalha na vida da pessoa do jeito que Ele quer, como Ele quer e da maneira dele. Sim, sim. Ele trabalha diferente na vida de cada um. Comigo foi assim. Sim, verdade. Comigo foi assim, foi de uma hora para outra. Eu deitei pancadona e levantei boi e falei, nunca mais eu quero, nunca mais eu vou fazer. E eu não fiz.
Nunca mais eu fiz. Mas também para isso tem que existir um querer. E existia um querer da minha parte. Sim. Eu não queria mais aquela vida de beber, de ficar de boca torta, de ficar quase infartando por causa da cocaína, da cachaça, das coisas que eu usava. Mas o seu encontro com Deus, você bebeu, cheirou tudo que podia, que queria e partiu para a igreja. Eu já estava na igreja. Eu já estava na igreja. Então, é isso que eu estava falando. Mediante essas coisas aí, o testemunho do Jorge e da Cristina na casa de Deus, ali na presença de Deus, me incentivou a aceitar Jesus e ter um encontro com Deus. É porque, pelo que eu estou entendendo, você primeiro foi impactada pelo que Deus estava fazendo na vida do Jorgeão e da sua filha. Isso mesmo. E aí você falou, quero isso para mim. Aí você aceita Jesus. Beleza, aceitou Jesus. Mas as práticas ainda continuavam. Só que aí, com o decorrer do tempo, o evangelho e a transformação do Espírito Santo começou a falar, isso aqui tá errado. Isso. Você tem que largar isso aqui. Isso aí. Aí você decidiu largar. Tomou a decisão. Tomei. Nunca mais eu fiz, nunca mais eu bebi, nunca mais eu cheirei. E nunca tive abstinência, nunca senti falta, nunca... Nada. Nada. E às vezes eu vejo algumas pessoas dando testemunho, falando algumas coisas, aí eu penso comigo assim, não é assim. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que conhecer Jesus. Porque para a pessoa... Que o agente libertador é o Senhor Jesus. É isso aí. Mas eu preciso tomar a decisão. Justamente. Que é a nossa parte no processo. É isso aí. Aí eu estou aí, lavado e remida no sangue do Cordeiro. Vem cá, mas aí você se converte ao Senhor Jesus, deixa as drogas, mas você ainda morava aqui Não. No Andaraí, não? Não. Já tinha saído daí? Já tinha saído, muitos anos, já tinha saído do Andaraí, porque o Jorge foi morar lá em Mariópolis e me carregou também. Foi você, sua filha e ele fomos morar, Jefferson era pequenininho, fomos morar lá em Mariópolis, eu morava na casa dos Quando o Jorgeão saiu, que foi um milagre ele ter saído sem haver uma cobrança, uma insistência, vamos dizer assim, para que ele ficasse, porque a gente conhece testemunhos de outras pessoas que até tentaram sair desse movimento e não conseguiam. Não consegue. Acontece muito. Porque às vezes tinha dinheiro, devia dinheiro, ou estava tão envolvido com as questões que simplesmente não permitiam que ele deixasse o movimento. Não é assim? Mas no caso dele aqui, quando ele testemunhou, ele disse que houve um milagre de Deus. A dívida dele foi paga sem que ele soubesse quem pagou. Ele acabou saindo. E tem uma curiosidade. Eu nunca comprei cocaína. Olha, você ganhava. Chegava até você, né? Eu nunca comprei cocaína e também nunca tirei nada de dentro da minha casa para levar para a boca de fumo para trocar por droga. Nunca fiz isso. Eu comecei a cheirar com 17 anos, parei quando eu me converti com 41, por aí, 39, 40 anos. Nunca tirei, nunca gastei cocaína. Você nunca deixou de comprar o básico para poder gastar dinheiro com isso, mas isso sempre chegava na sua mão. Muita coisa. Eu emprestava a minha casa para eles embalarem a cocaína. E assim, quando emprestava, quando a gente cede a casa e tal, a pessoa que usa a droga, eles dão assim a cocaína. Eu ganhava muita cocaína. Muita cocaína. Desde quando eu era mulher de traficante, porque ele era gerente da Boca, eu não comprava, eu tinha a minha vontade lá, tinha vontade. Entendeu? Mas quando você largou a vida, por exemplo, quis sair do Andaraí, acompanhando o seu genro, ninguém tentou prender? Você ainda tinha esse relacionamento com saí de lá, dono eu mudava da área com lá? todo mundo, não, ninguém conhece. Você só falou que ia se mudar e é isso aí. Tinha uns amigos meus, um até já morreu, tinha uns amigos meus que cheiravam junto comigo, bebiam junto comigo. Aí um dia eu lembro que ele estava sentado numa rua, lá no morro, estava sentado, aí eu já estava indo visitar o Jorge na casamenta, eu já estava, o Espírito Santo já estava trabalhando, mediante os testemunhos que eu via lá na casamenta, no centro de recuperação. Aí eu falei para eles assim, eu vou ser crente. Aí eles, aí o Enéas falou para mim assim, esse amigo que já morreu, é o quê? Nem eu falei, vou ser crente. Ele, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Eu vou ser crente. É ele, se é isso que você quer, se você vai se sentir bem,
Eu falei, eu já estou me sentindo bem. Porque eu estou indo na igreja com o Jorge e a Cristina, eu estou me sentindo muito bem. Aí ele disse, é isso que você quer, então. Então vai. Tem meu apoio. E ele também era usuário de cocaína. Tem meu apoio. Aí eu fui. Já botei aquilo na cabeça. Quando eu saí de lá, eu já botei já na cabeça que eu ia me entregar a Jesus. E tô aí. E assim, e muitas meninas que cheiravam comigo, bebiam comigo, algumas são evangélicas também, aceitaram Jesus e não fazem mais e não usam mais. Às vezes, quando a gente se encontra, uma mulher de Deus, não te quero falar outra, sabe? É muito legal isso, é muito gratificante, sabe? É muito gratificante. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus toda hora pela minha vida, porque senão eu não estaria aqui agora. Tinha tudo para dar errado. Meu envolvimento era muito grande. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conheceu com certeza muita gente lá no Andaraí, gente envolvida como você, com cheirar, beber. Mas você conhecia gente que não se envolvia com nada, que morava lá, mas estava limpo. Só morava lá. Muita coisa, por exemplo. Muita gente, né? Eu tinha muita convivência com os donos do movimento. Sim. Sabe? Muito. E, por exemplo, a mulher de um deles não usava nada disso. Não usava, não bebia, não fumava, não só de um dos donos, como também de outros traficantes também, que as mulheres eram... Eu fiz essa pergunta e vou explicar por quê. Porque existe um pensamento comum de que todo mundo que mora numa comunidade tem ligação com o tráfico, tem problemas com a polícia. Não é uma realidade. Isso é um pensamento comum. É. E eu lido com muita gente, até porque como pastor, eu já subi lugares, morro, para orar por pessoas, e enfim, em comunidades. Em Copacabana, nós temos a nossa igreja lá, então é comum o pastor de Copacabana subir daqueles morros que tem lá para ir na casa dos irmãos. Sim, com as cantagalas. Então a gente conhece um monte de gente, muita gente, que vive sua vida lá na comunidade, mas eles não têm envolvimento com tráfico, são pessoas com nada de bem, errado, né? não devem nada à polícia, moram lá, mas não devem nada, são cidadãos que vivem lá por circunstâncias mil, entendeu? Mas que não têm absolutamente nada a ver. Essa pergunta está ligada também àquela outra questão que diz que o meio faz as pessoas, né? Que nós somos fruto do meio. Do meio, resultado do meio. Eu acredito que o meio ele pode até te dar contribuir no processo, mas ele não é determinante. Ele não é determinante. Baseado no que você acabou de falar há pouco aqui. Quando você quis parar, você parou. Ou seja, então a minha decisão, o meu querer em não continuar com esse propósito envolvido com isso, ou não querer me envolver, entendeu? Isso quem escolhe sou eu. Não é o fato do meu pai, da minha mãe, ou de eu estar morando em um local onde só tem gente envolvida com movimentos de tráfico, enfim, não importa, não é? Eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho uma escolha. Com certeza. Na verdade? Então isso é importante. Lá no Andaraí devia ter as igrejinhas lá do Andaraí. Tinha. Que enquanto você estava lá no movimento, tinha lá as irmãzinhas de bebê na mão. Às vezes amanhecia, sábado amanhecia, e eu estava sentada lá perto do movimento e tal. Essa senhora deve ter até morrido pelos anos. Aí ela evangelizava todo sábado de manhã, ela subia com as irmãzinhas. Falava de Jesus para todo mundo. Aí quando eu vi aquela mulher chegando, eu vi essa mulher chata, mas aí eu não... Sim, você evitava ela. Não, mas não tinha como, porque quando eu vi ela já estava enchida. As irmãs de oração, elas são assim. Aí chegava sorrateiramente. Elas são que nem o Batman. Eu vi ela... Do nada aparece, cara. Ela já estava assim em cima, e eu, ai, Jesus, já vi essa mulher chata. Mas nem dava ouvido o que elas falavam. Dava. Você acabava... Aí ela falava... Não tinha jeito, né? Aí eu falava assim, já vem tu de novo, né? Aí ela falava assim, estou aqui novamente. Jesus te ama. Ó, que legal. Jesus te ama. Ela sempre falava, Jesus te ama. Aí eu pegava o folheto assim, tá bom, já sei que Jesus me ama. E você chegava a ler folheto?
nada. Do jeito que eu tava, eu tinha condições de ler, escolher. Você só ouviu o que ela falava? Só ouviu o que ela falava, mas torcia pra ela ir embora logo. Com certeza. Mas Jesus te amava mesmo. Com certeza, me amava mesmo. Ai, obrigada. Teve uma vez, que era assim, por meu marido ser traficante, ele era muito procurado. Sim. Sabe, a polícia vivia atrás dele. Então era um negócio assim. Se a gente dormisse num barraco hoje, amanhã a gente não podia dormir nesse barraco porque a polícia batia lá. Caramba. Aí a gente estava sempre... fugindo, né? Aí teve uma vez que a polícia bateu, mas eu estava num barraco, mas ele não estava, mas tinha um outro traficante escondido no mesmo barraco. Aí, quando a polícia cercou e tal, o cara estava armado e eu não sabia. Ai, que perigo. O cara estava armado. Aí o que ele fez? Aí ele jogou a arma dentro do vaso sanitário da dona da casa. Sim, sim. Só que o vaso sanitário estava muito sujo, aí a arma fez assim, ó, afundou. Ai. Ah. Aí passou, aí a polícia foi embora e tal. Nem passou pela cabeça que eu, que era a mulher do cara que eles estavam procurando. Aí foram embora. Aí no dia seguinte, que tudo tava calminho e tal, aí no dia seguinte eu fui lá, peguei a arma, peguei uma ripa assim, peguei a arma, assim, ó, botei debaixo da bica, tirei todas as balas, tirei assim... Você sabia abrir e tirar? Limpei, meu marido me ensinou. Ah. Aí limpei a arma toda, passei aqui com zenha, ela veio e tal, ela ficou... Novinha. Só que a arma era do exército. Caramba. Eu não sabia. Aí um dia eu estava em casa, aí o meu marido, a polícia subiu o morro, aí ele mandou me avisar, mandou a minha sair, que a polícia tá atrás dela, que os homens estão atrás dela. Aí eu atravessei correndo de um morro pro outro, porque lá era, a comunidade lá no Andaraí é assim, um do lado do outro, né? Uhum. Aí eu fui correndo de um lado pro outro, fui parar lá em Padre Miguel, na casa da minha prima. Caramba! Fiquei lá, mas aí já tinha dinheiro, tinha tudo, né? Aí eu fiquei lá mais ou menos um mês e pouco, até a polícia desistir. E o revólver não foi encontrado, porque eu dei na mão do meu marido. Uhum. Aí não foi encontrado. Mas esse revólver não era seu. O cara que esqueceu lá, deixou lá. Eu tava fugindo lá. Aí eu entreguei a ele lá, entreguei o movimento. Se vira aí com esse Entreguei problema. Entreguei pra eles, entendeu? Mas aí, Ana, você entrega a sua vida para Jesus, se sente liberta e começa uma nova jornada com Deus. Nessa nova jornada com Deus, quais são as coisas importantes que você olha naquela época, né? Que mudaram, que você sentiu mudança? Tudo. Tudo o quê? Vamos lá. Tudo, porque assim, eu era... Assim, eu só peço a Jesus, Deus me dá discernimento, me dá sabedoria, porque às vezes eu ainda sou meio explosiva, meio, Jesus, isso e tal. Mudou tudo, tipo assim, por exemplo. Tu era barraqueira? É isso que eu tô falando. É mesmo? Ela falou explosiva, ela queria dizer era isso. Ela ia fazia barraco geral. Ia pra briga. Partia, já chamei até traficante pra brigar comigo na mão. Não tinha medo de nada. É mesmo? Aí o que acontece? Essas coisas assim, quando eu digo assim, mudou tudo. Por quê? Porque eu era sambista, eu era passista do Salgueiro, eu fazia... eu gostava muito de baile, eu já cantava, entendeu? Cantava nas serestas lá do morro, cantava nos pagodes, eu começava cantando aqui, daqui a pouco eu estava lá na mesa dos pagodeiros, bebendo, cantando, fazendo, sabe? Então isso tudo mudou, porque tudo que eu faço hoje é para Deus, entendeu? Tudo que eu faço hoje é para Deus, inclusive assim, eu gosto muito de dançar e tal, às vezes... Poxa, olha assim. Lá pela Bareda de Fogo, tocando sambão de fogo, e você tá lá. O pastor Paulinho até fala assim pra mim, irmã, tu me abençoa muito. por esse jeito de eu ser, assim, esse negócio de gostar de dançar, mas eu tô ali, eu tô adorando a Deus do meu jeito, mas tô adorando, entendeu? Então tudo que eu faço hoje em dia, tudo que eu faço agora, é pra Deus. Nunca mais
botou uma bebida na boca, de jeito nada. nenhum, de jeito Nem nenhum. fumo, cigarro, De nada. jeito nenhum, de jeito nenhum. Meu Deus. De jeito nenhum. E eu falo assim, às vezes, enquanto meus amigos falam, Anitta, tu agora é crente mesmo, graças a Deus, sou lavada e remida no sangue do Senhor. Assim como ele fez na minha vida, pode fazer na tua também. É isso. Sabe? Aí a gente vai assim, joga um aqui, joga ali, e a gente vai. E como é que aconteceu essa sua... Lógico, você já tinha esse dom para cantar. Já cantava, Já né? cantava. Já cantava. Né? Mas como é que isso aconteceu na igreja, na Maranata, né? Porque... Porque culturalmente a Maranata não tem a questão do samba. Não. Não tem. Não. O nosso Ministério de Louvor, por exemplo, segue uma linha mais congregacional de, sei lá, Batista? Nem sei. Como é que surgiu? Como é que surgiu o Labaredas, esse nome? Como é que surgiu? Foi a ideia do Jorjão? Como é que foi isso? Foi o Labareda, assim. Surgiram, acho que eram 5 homens com 5 pandeiros. 5 pandeiros? 5 pandeiros. Estávamos numa festividade na casa de um irmão. De um irmão. Aí eles começaram a tocar, começaram a cantar e tal. E ali surgiu a ideia De fazer o conjunto. Louvor. Aí começaram a evangelizar nos ônibus, nos trens, entendeu? Eles iam cantando, Mas um monte de não pandeiro. é todo hino que dá pra você botar um ritmo assim, né? Não, mas aí tinha só os irmãos. Era Jorge, mais uns irmãos que não estão mais também na Maranata. Era 5 padeiros. Depois, com o tempo, é que surgiu a banda. Que gravamos o DVD de 10 anos, né? Gravamos o DVD e dali pra cá não parou mais. Aí eu fui fazer parte do Labareda. Entendeu? Mas assim, o meu contato assim com Deus no Ministério de Louvor foi muito engraçado. Foi lá no Sobradinho. Eu vi o Paulão cantar, do Diácono Paulão. Uhum. Eu vi o Paulão cantar, aí eu ficava sentadinha, eu falava assim, então eu vou cantar com esse moço aí. Ainda vou cantar com esse moço. Aí depois que eu me converti, depois que eu me batizei, eu entrei pro coral. Ah, o coral. Tudo legal. começou no coral. O coral é uma porta muito boa de entrada no Ministério de Louvor da igreja mesmo. Começou no coral. Eu comecei no coral, aí comecei a fazer solo, comecei a cantar, entrei pro Labareda, depois entrei pro Ministério de Louvor, então eu estou até hoje. Pra glória de Deus. E o Pra pezinho? glória de- Você tá falando aí que nem toda música dá pra fazer um samba? Dá sim, cara. Dá pra fazer... Vocês já tentaram fazer samba com alguma música do Pastor Paulo? Já, Já? já. Aí. Porque eu fiquei imaginando aqui um Pedro e João, cabe direitinho, cara. Já cantou lá já no ritmo de... Não sabia? Já tem uma música dele. Não sei se foi Pedro João, se foi uma outra. Pô, Pedro e João cabe perfeito. Pedro e João... Ele para o tempo. O João Dá certinho, já fez, cara. já cantou e ele até gostou, Pô, fica legal pra Ele até caramba. gostou. Ele até gostou, ele elogiou e tal. Eu falei, meu filho. Dá pra fazer um sambão legal. Dá sim. Que legal. Com arranjo se faz tudo, né? Pô. Se tiver um bom arranjista, dá pra fazer. dar uma sim. repaginada na música. Então, é isso, entendeu? A minha vida é essa aí. Estou aí para a glória de Deus. O que Deus quiser fazer na minha vida é bênção, entendeu? E hoje eu não faço nada assim sem colocar Deus na frente, falar Amém. com Deus. Se eu puder falar assim, eu gosto muito de evangelizar em hospital, Que legal. cadeia, eu gosto muito. Vocês já foram com o grupo para... Não, um grupo não. Tinha uns irmãos na igreja Ah. que faziam esse tipo de trabalho. Mas No na época presídio. eu trabalhava, mas eu só participava quando eu estava de férias. Qual presídio? De mulheres? É ou de não? mulheres. Talavera Bruxa. Não, Não? um presídio que tinha lá em Mesquita. E Mesquita. É isso eu não conheço. Só de mulher. É. Entendeu? E ali aquilo eu ficava maravilhada com aquilo que eu fazia ali. Aí depois eu recebia cartinhas delas, Caramba, dizendo cara, que legal. eu fui solta, você orou por mim, e Uau. eu não sei o quê. Eu gostava muito dessas coisas, eu gosto muito. Que legal. Gosto muito. E hospitais e tudo mais. E o hospital eu canto, oro. Canto, oro. Aí eu fui visitar minha cunhada, que também agora ela faz parte da Maranata de Irajá.
Essa minha cunhada foi muito legal, porque eu fiquei muitos anos sem vê-la. Aí, quando ela me encontrou, eu já morava lá em Mariópolis, né? E o pastor Rômulo fazia um evangelismo lá em Acari. Lá no Acari, num barzinho de umas irmãs que tinham lá em Irajá. Aí eu convidei ela para ir. Ela, mas eu tô de bermuda. Eu falei, não, te empresto uma roupa aí, a gente vai. Aí fomos. Quando chegou lá, eu cantei, fiz solo e tal. Aí ela aceitou Jesus. Mas assim, ela aceitou ir, mas a semente foi plantada, né? O Espírito Santo. Aí hoje ela tá lá, hoje que Deus fez a obra, hoje ela tá congregando lá na Maranata de Irajá. Que legal. Ficou doente, mas ela tá... Essa semana ela vai lá pra casa porque vai pro culto que ela tá com saudade. Que bom. E agora, uma pergunta que me veio aqui à mente. Depois que você recebeu Jesus, converteu, vida transformada, até envolvida já com ministérios na igreja, de canto, etc., você teve a oportunidade de voltar lá no Andaraí? Eu tô sempre lá. É mesmo? Tô sempre lá. Mas vocês já fizeram algum movimento de evangelização lá com o Labareda? Já. É? Já fizemos uma... Como é que se diz? Não é cruzada, não. Como é que se diz aquele negócio que faz, que vai... Barbeiro, que vai... Uma ação social. Uma ação social. Aí o Paulo Monteiro juntou... Lá no Andaraí, lá no morro. Juntou ônibus, aí foi umas irmãs, uma cortava cabelo, outra fazia não sei o que. Foi uma benção. E o Labareda fez... Depois teve o culto numa quadra lá e o Labareda tocou. Aí tava Paulo Monteiro, tava Paulo Silas, tava todo mundo. E vocês ainda conseguiam lembrar de pessoas que moravam lá na época? Todo mundo lembra da gente. Tá tudo lá? Todo mundo lá. E como é que a galera vê vocês de volta? Porque todo mundo viu quem vocês eram e quem vocês se tornaram, né? E tipo assim, quando a gente vai, principalmente o Jorge, quando chega lá, e Jorge, porque o apelido dele era Angu, né? E ali o Angu. Como é que é? E o Angu tá aí. E o Angu tá aí. Aí aquele negócio, aquela festa, todo mundo fala, todo mundo abraça, todo mundo brinca, entendeu? Ainda tem movimento lá. Tem. Tráfico, etc. E ainda tem gente conhecida do Jorjão, de vocês que estão envolvidos Olha nisso? só. Acho que não. Já morreram tudo? Alguns já. E interessante que, assim, na minha época, os donos do morro, meu marido era gerente, né? Uhum. E os donos do morro eram uma família chamada Rainha, sobrenome Rainha. Todos eles eram 5 irmãos, acho que 5 irmãos. Um morreu, que a polícia matou. Hoje em dia, 5 irmãos e 2 irmãs. Hoje em dia, quando a gente chega lá, é uma glória, sabe por quê? Porque todos eles estão na presença de Deus. Todos eles se converteram. É mesmo? Um é pastor, 2 são pastores, o outro é diácono, continuando daí, só que os outros saíram. O evangelho alcançou essa galera toda? Todo mundo. Caramba, que legal. Alcançou todo mundo. E eles continuam lá, morando lá? Alguns. Só esse que, um dos mais velhos, Pertence a uma igreja de lá mesmo. que mora lá no Andaraí, porque os outros saíram. Uhum. 2 moram em São Paulo, o outro mora em Angra dos Reis. E são pastores evangélicos? O mais novo é pastor, mora em São Paulo, o mais novo. Também cheirava muito a cocaína, bebia muito. Hoje ele é pastor. Largou tudo isso? Tudo. Caramba. Tá lá. A irmã dele é diaconisa, a mais velha e a mais nova, ela mora... A mais nova mora em Acari, a outra mora em Unamar. Aí todo mundo O poder convertido. do evangelho é tremendo. Todo mundo né? convertido, todo mundo. Na minha época, quando a gente se encontra aí, ô crente, aí crente. É uma festa. Eu tô sempre falando com eles também no Face, sabe? Pastor, ei meu pastor, como é que tá? Não sei o quê. E aí, Vaz? Tudo bom? É isso. É muito legal. Todo mundo É muito legal, tudo transformado. Pelo menos da minha época, alguns estão todos transformados. Assim como eu, né? Glória a Deus. Isso aí. E atualmente, querida, você tem projetos, tem sonhos nessa área de evangelização, de
ganhar mais gente para Jesus, usando o seu testemunho, o Labareda. Eu tenho, porque eu digo assim, eu costumo dizer que a obra é de Deus, né? Eu tenho que falar, eu tenho que mostrar o que Deus fez na minha vida. Amém. O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer. Isso aí é um processo assim que eu coloco quando eu posso, eu estou falando, eu estou cantando, ou alguma coisa, entendeu? Porque eu acho que assim, que Deus me chamou para louvor da glória dele, não é para mim ficar calado. Sim. Se ele vai me usar através do louvor, eu falo, Jesus, muito obrigado. Que eu creio que Deus vai me usar através do louvor. Isso aí. Pô, o Labareda tá com um projeto muito legal, cara. Quando vocês estiveram lá em Jacarepaguá, na última vigília, o Jorgeão falou que estava com um projeto, você chegou a falar aqui para mim em off que ainda não tem data, mas é um projeto deles fazerem um eventão maneiríssimo no Parque de Madureira. Isso. Né? Montar um palco lá, fazer como se fosse um show. Tem um parque em Madureira aqui. Gigante. Gigante, né? Gigante. Muita acho que um dos melhores parques do Rio de Janeiro é esse aí de Madureira. Eu acho que ali tem uns 3 palcos. Lá é gigante. Tem uma pista de skate enorme, que é a melhor pista de skate, acho que do Brasil, tá em Madureira. Então, assim, é um parque que reúne todo mundo da Baixada da Zona Norte, vai todo mundo para lá. Porque é um parque excelente. E aí, o Labareda quer fazer um evento lá. Para gravar para gravar como a espécie da gravação de um DVD, não é isso? Como hoje não é mais DVD, eles vão gravar o show. Vai gravar o show. Só que você imagina o Labareda de Fogo tocando samba em Madureira, o que vai dar de gente lá, cara. Muita coisa. Mas a gente já tocou esse uma vez. Esse evangelismo vai ser, assim, uma rede gigante pescando lá, cara. Não é? Com certeza. Não é isso? A gente Jorge está fazendo projeto junto com o Felipe, né? Ainda não tem uma data certa, mas... Pô, quando tiver data, fala. Porque, assim, a gente pode anunciar aqui, mas eu acho que esse tipo de trabalho, eu acho que, cara, tinha que envolver os jovens da igreja para fazer evangelismo lá no dia. Poxa, ia ser muito, entendeu? Assim... Para não só apoiar o Labareda de Fogo como um grupo que, pô, é muito amigo de todas as nossas igrejas que pertencem à Maranata, mas eu acho que, pô, como ação evangelística e com clima de ar livre mesmo. Imagina se várias igrejas, tanto não só de Irajá, mas da Maranata, fosse apoiar o evento, não só para ir assistir o Labareda, mas para ir lá antes. Evangelizar. Começar a evangelizar antes. E aí, quando chegar na hora do show... A galera já tá quente, com o coração já verdade, na beirada. É. E aí o Labareda finaliza. Eu acho que seria sensacional isso. É verdade. O pastor Paulinho falou pra eles, vai vendo aí, quando tiver uma data, me avisa. Pô, tem que fazer a gente vai evangelizar, a gente vai... Pô, envolver o Follow Jesus, cara, na parada. Agora já era, pastor Paulinho. Já era. Eu já falei, tá no grupo. O Follow Jesus vai estar envolvido no negócio. Entendeu? A hora que eles derem a data... O Follow Jesus vai estar... E aí não vai ser mais a Maranata de Jacarepaguá ou a Maranata de Irajá. É o Follow Jesus, é a rede. A rede é todo mundo. Já era. Se tu papar do Follow Jesus, tu já sabe que tem uma missão aí. Quando lançar a data do Labareda, cara, já era. Tu tá convocado. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Sensacional. Vai ser muito legal. Que bênção. Que bom ter você aqui, querida. Eu gostei muito também. Tava um pouco nervosa. Foi tranquilo. Tranquila. Glória a Deus. É assim que Deus faz, né? Eu falei, Jesus, toma o primeiro lugar, toma frente. Eu perguntei a você se você tinha um salmo do coração que significou importância, né? Que tinha importância ou tem importância para você. E você falou assim, o salmo da minha conversão. O salmo de número 37 e o versículo de número 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. É o resumo da sua vida. Com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. É porque quando eu passava na Avenida Brasil, ali acho que é Cordovil ali, né? Tem uma metalúrgica. Sim. Que tem esse versículo assim imenso. Aí toda vez que eu passava ali, eu falava, gente, toda vez eu passava, eu olhava. Aí teve uma vez que eu fui trabalhar, eu estava passando no ônibus, estava dentro do ônibus, quando chegou quase perto de casa, foi aí que eu falei, eu tenho que aceitar esse Jesus. Quando estava quase chegando perto de casa, o ônibus foi assaltado. Aí eu estava com um dinheirinho, aí deu tempo que só Deus escondeu o dinheiro e tal. Aí qual o versículo que veio na minha mente?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele falar. Falei, eu tenho que aceitar esse Jesus. Aí aquilo já foi, já Mais contribui uma muito. contribuição. Você vê um texto escrito no muro. Numa parede. Justamente. Mas ali, é ó. o texto da Bíblia. Qual texto, né? É a palavra de Deus. Mas muito grande aquele negócio lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele falar. Aquilo chamou muito a minha atenção. Toda vez eu Glória a passava, Deus. eu olhava Glória aquilo a Deus. ali. Amém. Já era Amém. Deus, já o Espírito Santo já trabalhando. Ana Maria, Que prazer. que bênção. É. Obrigada. Que prazer ter você Foi aqui prazer. conosco. Nós Prazer foi agradecemos imensamente O prazer foi meu. o seu carinho em ter atendido o nosso convite para trazer esse testemunho maravilhoso Amém. da ação de Jesus na sua vida, na Amém. vida da sua família. Verdade. Amém? Amém. Alguma coisa mais louca? A sua história, ela é linda. Glória a Deus. Mas a sua história, ela se repete, tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Ela se repete ainda hoje. Você contou a sua história, a primeira parte dela, né, de você ter tido acesso a bebida muito cedo, a drogas muito cedo, ao sexo muito cedo. Isso não mudou uma vírgula. Piorou, talvez. Muita gente vivendo essas Hoje mesmas tá circunstâncias. mesma coisa. Hoje tá a mesma coisa, não mudou nada. Eu acho que até tá um pouco até pior, né? Talvez esteja pior. Mas Jesus está com a mesma Mas graça. Jesus continua forte. A Bíblia Amém. diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. É isso. Então, assim, O Jorge fala sempre isso. glória a Deus. Glória a Deus pelo seu testemunho, porque eu sei que vai ter gente ouvindo a gente hoje, vai estar vendo a gente hoje, que, pô, compartilha esse episódio, né? Leva o testemunho da nossa irmã, porque ele pode transformar a vida de gente que esteja vivendo coisas parecidas, semelhantes. Então é isso, cara. Glória a Deus por esse episódio. Amém. Obrigada. Deus abençoe você, Obrigada. querida. Glória a Deus. Leva um Amém. beijo para os netos, para a filha, Obrigada. para o Jorjão. Obrigada. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nós. Até o próximo podcast Na Real. É Em isso nome de aí. Jesus. Grande abraço, queridos.